Bom dia! Hoje é 28 de março, eu sou Ana Carolina Zitla. E eu sou o Alan Blanco. E esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Não, você não ficou maluco? Você realmente ouviu o Alan. Fala, Alan, dá um alô aí pros ouvintes. Alô, ouvintes. Bom dia. Prazer estar aqui. O Alan, para quem não sabe, não segue a Bloomberg em todas as redes sociais, como eu peço encarecidamente aqui em todos os episódios, é o meu parceiro de vídeos de TikTok. Nós fazemos vídeos explicativos, contando aí sobre o que acontece nas empresas, na geopolítica e tudo mais. O Alan é a pessoa aí por trás desta grande ideia de trazer notícias de maneira mais lúdica. E como algumas pessoas aqui já perguntaram e já pediram, finalmente o Alan veio participar de um episódio, vai me ajudar a contar para vocês tudo que está acontecendo aí de relevante. Eu poderia então contar para os nossos ouvintes as 3 notícias especialíssimas que selecionamos para eles levarem ao almoço de domingo de Páscoa? Seria um prazer. Grandes acordos fazem mercado de M&A superar os 660 bilhões de dólares no primeiro trimestre. E a próxima notícia? Navios com 3,2 milhões de barris de diesel da Rússia se aglomeram na costa brasileira. E também Daniel Kahneman, psicólogo que revolucionou a economia, morre aos 90 anos. Se você quer ver aí todos os vídeos e quer ver também a cara de Alan Blanco, é só você entrar no Instagram da Bloomberg, ou também no TikTok, ou no Kawaii, ou no YouTube, ou onde você quiser. A gente está aí por tudo, inclusive do seu lado agora. Se você olhar, estaremos aí, nossa sombra demorou para olhar, então já fomos embora. E você também pode seguir a gente no canal do Zap Zap. Você segue a gente no canal do Zap Zap, Alan, no Zap Zap? Nossa, eu acho que sim. Mentira, claro que eu sigo. É o melhor canal de WhatsApp da Bloomberg Linha. Lembrando que o pessoal de social media aqui são grandes amigos do Alan, vão escutar esse podcast e vão desfazer essa amizade. Faça que nem Alan Blanc e vá agora entrar no WhatsApp para seguir isso. E você também pode se inscrever aqui nesse podcast para ficar por dentro de todas as novidades, incluindo quando os nossos colegas da Bloomberg Linha vêm aqui me ajudar a ler notícias, porque eu estou cansada de falar. Vamos às notícias. Navios-tanque carregados com milhões de barris de diesel russo flutuam ao longo da costa brasileira e mais embarcações estão a caminho. Os navios que transportam pelo menos 3,2 milhões de barris de diesel provenientes de portos russos estão parados em águas brasileiras, de acordo com a Kpler e dados de rastreamento de navios compilados pela Bloomberg. Não está claro por que essas cargas estão paradas, mas o excesso é o mais recente sinal de anormalidade no fornecimento da indústria de petróleo da Rússia em meio às sanções dos Estados Unidos e aliados. Alan, deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi à Rússia? Não, mas eu quase fui. Você não foi para a Rússia no final? Ana, não sei se eu quero falar sobre isso agora. Prosseguindo. Cargas de diesel também estão paradas em navios-tanque no Mediterrâneo e no Golfo da Guiné. E há um acúmulo de cargas de petróleo fora dos portos indianos. Embora o volume seja notável, 3,2 milhões de barris representariam cerca de 2 semanas de importações brasileiras de diesel, não parece ter uma interrupção completa na descarga de cargas da Rússia no Brasil. Mas há pelo menos 3,3 milhões de barris de diesel sendo transportados atualmente para o Brasil, grande parte deles através do Atlântico. Parece improvável que os operadores continuem a enviar as cargas se não conseguirem descarregar. Outras embarcações estão sinalizando para seguir em rota para o Brasil, mas seus movimentos sugerem que talvez não cheguem ao país tão cedo. O país também importou diesel dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait este mês. E a sua viagem para a Rússia? Tá bom, eu namorava uma russa e a gente terminou. É essa a história. Para de rir. Uma onda de mega negócios está impulsionando uma recuperação no mercado de fusões e aquisições, ou os M&As, na sigla em inglês, trazendo algum alívio para profissionais de investment banking, após 2 anos de atividade contida. Os valores globais dos negócios estão cerca de 21% acima em relação ao ano anterior, ultrapassando os 660 bilhões de dólares, à medida que o primeiro trimestre se aproxima do fim,
de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Isso se deve em grande parte a transações como a proposta de aquisição de 35 bilhões de dólares da Discover Financial Services pela emissora de cartões de crédito Capital One Financial e o acordo da Synopsys, designer de chips, para comprar o desenvolvedor de software Ansys por uma quantia quase idêntica. A alta nos mercados de ações e o fim de aumentos agressivos nas taxas de juros pelos bancos centrais se combinaram para dar aos compradores a confiança e o capital para perseguir os seus alvos. No total, foram anunciados 10 negócios com valores de 10 bilhões de dólares ou mais este ano, o dobro do número apurado no mesmo período de 2023. Mas vai levar um tempo antes que os negociadores possam realmente começar a comemorar. E você sabe por que pode levar um tempo para eles começarem a comemorar? Ou por que até mesmo eles poderiam comemorar isso? Não sei, me explica. Vou te explicar, ainda bem que você perguntou. Porque os M&As, ou os M&As, eles são grande parte aí da receita destes grandes bancos de Wall Street e também aqui no Brasil. Esses bancos fazem a consultoria e também as transações financeiras que estão envolvidas em uma compra ou uma fusão de outras empresas. Então, eles ganham aí uma fatia dessas transações e isso entra no balanço deles. Acontece que nos últimos anos esse mercado de M&A estava um pouco parado, agora ele teve uma leve retomada, mas por conta ainda das taxas de juros nos Estados Unidos que estão mais altas do que a média dos últimos anos e também por demissões em Wall Street, isso faz com que talvez esse lucro aí demore um pouquinho a chegar para o caixa dos bancos. Regionalmente, os negociadores nos Estados Unidos lideraram nos primeiros meses de 2024. As empresas de private equity, cujos negócios frenéticos ajudaram a alimentar o último boom de fusões e aquisições de 2021, também estão começando a retornar à frente, sinal de que os bancos começaram a ver com mais apreço financiar aquisições maiores. Faleceu nesta quarta-feira, aos 90 anos, o Daniel Kahneman, que era um psicólogo cujo trabalho lançou dúvidas sobre a racionalidade da tomada de decisões, ajudou a originar o campo da economia comportamental e rendeu a ele um prêmio Nobel. Inclusive, se você passou aí numa livraria recentemente, muito provavelmente você viu o livro Pense Rápido e Devagar entre os best-sellers. Ele é o autor desse livro que revolucionou aí a maneira como a gente olha para o mercado financeiro. Kahneman contestou pressupostos sobre a racionalidade que dominavam a economia por décadas. Ele conseguiu mostrar a lógica por trás de diversos comportamentos intrigantes, porque as pessoas se recusam a vender ações que perderam valor ou porque irão dirigir até uma loja distante para economizar em um pequeno item, mas não para obter a mesma economia em um item caro. Você faz isso, Ana? Eu faço isso, eu tenho, por exemplo, se eu não gasto de Uber para ir em algum lugar, eu economizo e aí eu gasto quando eu chego nesse lugar com outra coisa. Ou talvez eu gaste até um pouco mais, porque eu economizei no Uber, sem pensar muito sobre o assunto. Às vezes eu penso, às vezes eu não penso, mas sabe um outro dado interessante que foi levantado através dessas pesquisas do Kahneman, que nos Estados Unidos, em Nova York, em dias chuvosos, as bolsas americanas têm uma tendência de queda em relação a dias com climas mais amenos. Isso mostrando aí que não é somente a racionalidade, não é somente a técnica que está por trás de decisões de investimento, os vieses cognitivos também são muito importantes. Então, o seu humor ou coisas aí que você não consegue nem racionalizar direito também estão te interferindo não só decisões do mercado financeiro, como também outras decisões da sua vida. Fica esse apartamento que alugamos na sua cabeça agora, através do Daniel Kahneman. Trabalhando com o psicólogo Amos Tversky, Kahneman isolou vieses que distorcem a tomada de decisões. Estes incluem a aversão à perda e como a forma como uma pergunta é formulada pode afetar a resposta. Por exemplo, se um programa de saúde salvará 200 vidas e resultará em 400 mortes, se será aceito pode depender se seus proponentes destacam as vidas salvas ou as vidas perdidas. O Kahneman afirmou que o cérebro reage rapidamente e com base em informações incompletas, muitas vezes com resultados infelizes. Em uma entrevista que ele deu em 2012 à Associação Americana de Psicologia, ele disse, abre aspas, as pessoas são projetadas para contar a melhor história possível. Não gastamos muito tempo dizendo, há muito aí que a gente não sabe. Nos viramos com o que sabemos. Fecha aspas. Sabia, Alan, que em 2022 ele deu uma entrevista à Bloomberg Linha? Não sabia. Me conta mais sobre isso. Você não leu o site da Bloomberg Linha, Alan? Eu tô lendo agora, esse tudo ensaiado. O Marcelo Sacati, que é o editor-chefe,
do nosso site entrevistou o Kahneman quando ele estava fazendo uma breve passagem aqui no Brasil. E, na época, ele disse nessa entrevista que a inteligência artificial obrigaria as lideranças nas empresas a conviver em um futuro próximo com uma realidade em que decisões estratégicas de negócios dentro de corporações serão tomadas também pela inteligência artificial. E chegamos agora finalmente ao final do nosso episódio. Aconteceu no dia de hoje uma coisa que fazia muito tempo aqui que não acontecia nesse podcast, que foi gravamos o episódio inteiro e aí percebemos que o microfone tinha desconectado em algum determinado período. Então, na teoria, essa é a minha segunda participação no podcast. A primeira não existe mais. É verdade, a primeira ficou apenas para quem estava aqui na gravação. Fico muito feliz, Alan, que você tenha participado aí de um processo muito típico do Ouvir um Podcast. Você só não está num aeroporto, porque isso já aconteceu também, de gravar o podcast em um aeroporto. Fica aí para uma próxima aparição sua, quem sabe. Nossa, mas é muito barulho em aeroporto? É justamente esse é um problema. Esse costumava ser um problema, mas faz tempo agora. Temos aqui também um quadro no final em que a gente lê alguns comentários dos ouvintes que nos presentearam aí com comentários. Você pode escolher o seu comentário favorito aí do dia e ler o nome da pessoa e também o que ela quis dizer. O João Filiasti falou: a introdução de hoje estava puro suco do caos. Amei. Eu não faço ideia do que você falou, eu fiquei muito curioso agora. Porque, mais uma vez, você não consome... Eu estou impactadíssima pelo fato de que você não consome a Bloomberg Linha. Eu tô... Que absurdo. Eu consumo, sim. Sim, tô vendo. Meu puro suco de caos. Ontem eu estou sem internet na minha casa faz 5 dias. E o Rick também disse que ele estava passando em frente à Cacique quando comentamos aqui sobre a venda da Cacique. Que mecanismo, o Rick aí revelando que mora em Londrina. Ou talvez em Limeira, né? Porque a Cacique, que é uma fábrica de café, a Cacique é a maior exportadora de café solúvel do Brasil, sabia, Alan? E ela foi vendida para uma empresa francesa. Agora, nossa maior exportadora de café solúvel é pertencente a uma empresa francesa. Muito bem, pessoal. Muito obrigada aí pela audiência de todos. Alan, volte sempre. E deixa aí um recado pra turma no final. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Tchau e talvez até a próxima. Não garanto, a Ana também não garante. Não garanto mesmo. Não sei se vou chamar de novo. Tchau, gente. Até mais.